Você já se apaixonou por um fio na loja, tricotou uma peça linda e que nunca conseguiu usar? Hoje vamos falar sobre a coloração pessoal e como ela pode transformar a maneira que você escolhe as cores dos seus projetos. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Além de estilista e designer têxtil, eu também sou consultora de imagem. As cores fazem parte do meu universo e eu decidi trazer esse assunto para cá. Hoje eu vou falar um pouco sobre a coloração pessoal e como ela nos ajuda a melhorar as escolhas de cores para os nossos projetos. Mas o que é coloração pessoal? É um método usado na consultoria de imagens para identificar as suas cores pessoais, as cores que mais te valorizam. Então a gente usa um kit de tecidos para identificar quais são os tons que existem na sua beleza. Então a gente analisa cor de cabelo, de olhos, de pele. A gente faz uma análise de 3 pontos. A temperatura, então você pode ter um subtom mais quente ou mais frio ou neutro, mas sempre tendendo para um frio ou para um quente. A gente vê também a intensidade, se você tem cores mais suaves ou mais intensas. E também a profundidade, se você tem tons mais claros ou mais escuros presentes no seu cabelo, no olho e também na pele. E a gente analisa também o contraste pessoal. Se você tem a pele muito diferente de tom de cabelo ou o olho, também é analisado. No método sazonal expandido, que é o que eu trabalho, a gente vai identificar as cartelas de cada cliente dividida em estações do ano. Então é primavera, verão, outono e inverno, e dentro dessa a gente tem 3 subcategorias. Então você pode ser um verão frio, um verão suave ou um verão claro, por exemplo. E isso se dividem nas 4 estações. O verão é de peles frias, só que mais suaves, enquanto que o inverno são cores frias também, só que com mais intensidade. Na primavera são tons quentes, mais brilhantes, mais intensos, enquanto no outono são tons quentes, menos intenso e mais escuro. Então a gente vai fazer uma análise, são tecidos desenvolvidos especialmente para esses testes e a gente compara, a gente põe na frente do rosto e compara como essas cores interagem com a sua pele. E é impressionante, tem peles que respondem muito. Então assim, a gente põe o tecido, a gente trabalha por comparação, né? Então põe um claro e um escuro, por exemplo, para ver a profundidade. E tem peles que respondem muito. Você vê assim que na cor errada aparece olheira, aparecem manchas, o buço aparece muito, enquanto na cor certa levanta até, dá um lifting natural, a bochecha fica rosada, a boca fica rosada. Então tem peles que realmente respondem muito fácil. Tem outras que é um pouquinho mais difícil de identificar e geralmente essas são as que têm o subtom mais neutro, que então fica ali no meio termo, é mais difícil de identificar. Mas realmente para identificar essas suas cores pessoais é através desse método de comparação. Atualmente existem métodos online que eu não estudei, então eu não tenho 100% de garantia que eles funcionam tão bem quanto o presencial, mas tem muita gente usando e diz que funciona assim. Eu não posso dar aqui o meu parecer, eu continuo aplicando somente o presencial. Então, depois que você faz o seu teste, você recebe uma cartelinha ou física como essa aqui, ou digital,
que aqui vão estar as cores que mais combinam com você. E aqui também tem as maquiagens, porque elas são fundamentais para a gente trabalhar na nossa coloração. Então aqui são as minhas cores. Eu sou um verão frio, o que isso quer dizer? Que a minha pele tem um tom mais frio, mais rosado, que o frio é mais rosado, e o quente ele é mais amarelado, e eu tenho um tom mais suave, por isso que eu sou um verão. Se eu tivesse mais intensidade, eu iria para o inverno. E uma curiosidade é que por muito tempo eu achei que eu fosse da cartela de inverno por ter o cabelo escuro e a pele mais clara, mas analisando mais profundamente, eu tenho a cor dos meus olhos, ele é muito mais suave do que alguém de uma cartela de inverno, que geralmente tem uma cor mais vibrante, mais profunda, e eu tenho essa suavidade tanto nos olhos quanto no meu tom de pele. E o meu cabelo também ele é mais acinzentado, o que deixa também mais suave e menos intenso. Então aqui tá a minha cartela e o que eu vou encontrar aqui? Cores mais suaves, cores frias, então eu não vou achar aqui aquele amarelo laranja puro, vai ser aqui, ó, onde tem os amarelos, deixa eu mostrar. Vai ser um amarelo mais frio, ele vai ter um pouco mais de azul do que alguém que tem uma cartela quente. Então o meu vai estar sempre mais frio do que quem tem um tom de pele mais quente. Tá, e o que isso faz por você? Você encontrando as suas cores pessoais é aquilo que eu já falei, dá um lifting natural pra gente. Então a sua pele fica mais uniforme, some olheiras, e quando a gente usa a cor oposta, que não é a nossa, geralmente essas marcas ficam mais presentes. E quando a gente usa a nossa cor pessoal, as nossas cores mesmo, que nos valorizam, principalmente em maquiagem e roupas mais perto do rosto, é aquele momento que todo mundo te vê e diz: nossa, como você tá bonita hoje, nossa, como você tá bem disposta. Então, naqueles dias que você recebe mais elogios, certamente você tá usando a sua cor que valoriza, a sua cor pessoal mesmo. E naqueles dias que a gente está com um aspecto mais cansado, mais down, possivelmente a gente está usando uma cor que nos derruba. E você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver com tricô e como isso vai me ajudar? Escolher as cores certas para o seu projeto vai melhorar a autoestima, você vai receber mais elogios com certeza, porque usando aquela cor que te favorece, você vai se sentir mais bonita, as pessoas vão te perceber mais bonita e geralmente é por causa da cor sim. E o que acaba acontecendo também é gerar mais identificação com aquela peça. Porque em raros os casos a pessoa não gosta da própria cartela. Geralmente a gente já usa aquelas cores que mais nos favorecem intuitivamente. Porque exatamente por a gente se sentir mais bonita, sentir esses efeitos, mesmo que inconscientes, a gente já vai se identificando com essas cores que mais nos valorizam. E usando essas cores nos seus projetos de tricô, vai acabar que você vai usar muito mais esses projetos do que aqueles que por algum motivo ficam mais guardados lá na gaveta, que às vezes a gente não sabe muito bem porquê, mas pode ser que seja por causa dessa cor que não tá te valorizando. Então, vai melhorar a sua autoestima, você vai usar muito mais essas peças que te valorizam e não vai ter mais aquele tricô guardado, esquecido dentro do guarda-roupa. Então, as minhas dicas práticas aqui para você é: tenha a sua cartela de cores, né? Se você fizer o teste, tenha a sua cartela física ou digital, eu sempre carrego no celular a minha digital, e quando for comprar os fios para fazer os seus projetos, dá uma olhada se ele tá lá e dá uma comparada para ver se é frio, se é quente, se é mais escuro ou mais claro, se é mais suave ou mais intenso, e assim você vai identificando
aquelas cores que te valorizam e já vai fazendo uma tabela daquilo que mais te valoriza. Outra coisa é usar o seu estacho, seu estoque de fios de forma estratégica. Veja lá se você comprou as cores certas até agora, se tem aquelas que fogem muito da sua cartela, tente usar elas com outras cores para amenizar ou troque mesmo. Tem vários grupos aí de troca de fios que é possível também fazer e valorizar mais aquelas cores que te favorecem. E ressalto aqui também a importância de fazer a amostra, porque às vezes a gente vê um fio na meada, principalmente os variegados, né, que parece uma coisa e quando você tricota ele parece outra, então sempre faça uma amostra. Outra dica para ver se aquela cor te valoriza é fazer uma amostra generosa com o fio que você quer usar e aproximar do seu rosto com uma luz natural de preferência e ver como aquilo está afetando a sua pele, o seu bem-estar. E outra dica é tirar uma foto também de você com essa amostra perto do rosto e ver se aquilo te agrada ou não. E se eu não fiz a minha análise ainda, como eu posso usar essas cores ao meu favor? Para você ter a certeza da sua cartela, você tem que fazer o teste. Não tem como a gente descobrir a nossa cartela só por aproximação. Tem que fazer o teste mesmo com uma profissional qualificada. Mas eu vou dar algumas diquinhas aqui para você, pelo menos identificando aquilo que te favorece e aquilo que não te favorece. A dica que eu sempre dou é você pegar roupas que você tenha de cores frias e cores quentes. Esse é o primeiro teste. Você põe uma, depois põe a outra e por comparação você vai ver aquela que te favorece mais. Depois você pode fazer isso com peças que sejam claras, daí você já viu se é quente ou frio. Então, no meu caso, né, é frio. Então eu vou pegar depois uma roupa que tenha uma cor fria, que é sempre o que vai mais para o azul, e vou pegar uma clara e uma escura, com tons frios, e vou comparar. Então, vou saber se é claro ou se é escuro. E depois eu vou pegar uma suave, uma cor suave. O que é uma cor suave? É uma cor que tenha mais cinza na composição, e não é a cor tão pura. Então a cor intensa, brilhante é a cor pura e a suave é a que tem um pouco mais de cinza. Aí faz essa comparação também, você vai ter uma ideia ali de qual é a sua cartela. Mas você não vai ter a certeza. Então, se você tem vontade de fazer o seu teste de coloração pessoal, eu fico aqui à disposição. Você pode entrar em contato comigo, quem for de São Paulo, a gente pode marcar com um descontinho amigo para quem me acompanha aqui e a gente pode fazer aqui no ateliê essa análise de coloração pessoal. É só entrar em contato comigo, vai estar o e-mail aqui na descrição do vídeo e eu espero o seu contato. E agora vão uns alertas aqui, alguns conselhos. A cartela de cores, de coloração pessoal, ela não é para te escravizar, não é para você usar somente o que está ali. Ela te dá um guia, uma direção, então você vai saber quais são as suas características que te valorizam mais, mas tipo no meu caso, são todos cores mais suaves e mais claras, mas eu amo preto, por exemplo. Eu não vou deixar de usar preto, que é uma cor que eu adoro, não me valoriza tanto, mas eu gosto muito. Então eu vou trabalhar mais na maquiagem, vou usar os tons de rosa, os tons mais claros e suaves na maquiagem e vou usar o meu pretinho porque eu gosto. Mesma coisa se eu gosto muito de ferrugem, um laranja mais profundo, que não tá na minha cartela, mas eu não vou deixar de usar só porque não está na cartela. Então a cartela ela vem para te guiar, mas não é para te podar. Então a gente tem que usar esses truquezinhos. Então se eu vou usar uma cor que não me favorece, eu vou usar outras técnicas. Então eu vou usar a maquiagem, os acessórios a meu favor. E você já pensou nas suas cores na hora de tricotar? Teve alguma peça que você amou fazer, adorou o resultado, mas não consegue usar muito?
Me conta aqui nos comentários a sua história, a sua experiência com cores, se você já conhecia a coloração pessoal. Você quer aprender a tricotar e não sabe por onde começar? Eu posso te ajudar. Eu estou com inscrições abertas para as aulas livres de tricô. Elas são totalmente online e ao vivo, então a gente vai ter essa troca ali instantaneamente pelo Zoom. E eu vou te auxiliando, te mostrando os primeiros pontos, os primeiros projetos. E também se você já tricota, mas tem um projeto que você está insegura e quer uma ajuda de uma professora, essas aulas também são para você. Você pode trazer as suas dúvidas, pode trazer os seus projetos ou realmente começar do zero. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site para você conhecer mais sobre esses encontros de tricô e também para fazer a sua inscrição. As aulas estão acontecendo às quintas-feiras à noite, das 19 às 21 horas, e você pode começar a qualquer momento. Te espero, vem tricotar comigo! E o que eu tô vestindo hoje? Eu tô usando a minha Arlene, essa aqui eu fiz no algodão, aquela primeira peça que eu mostrei lá no primeiro vídeo, foi a primeira peça de roupa que eu fiz de tricô, aquela eu fiz numa mistura de lã com acrílico e essa aqui eu fiz no 100% algodão. Eu não lembro o fio que eu usei aqui porque faz muitos anos que eu tricotei essa peça e eu não anotei, não fiz meu projeto no Ravelry, coisa que não acontece mais, agora eu sempre ponho os meus projetos lá para saber o que fio que eu usei, qual a técnica, então é bom ter essa recordação do que foi feito na época, então fica aqui essa dica para vocês também. Aqui eu fiz algumas alterações, ao invés do aumento frente e trás, que a receita indica, eu fiz 2 laçadas, aí fica esse detalhezinho que eu acho super bonito. Eu usei uns botõezinhos aqui também de florzinha, então já dá uma cara diferente da outra peça que eu fiz. Então o raglan é muito legal, por isso que a gente pode fazer esses aumentos decorativos que já dão uma outra cara para a peça. E aqui eu também estou usando um turbante que eu também fiz lá quando eu comecei a tricotar em 2011. Também não lembro que fio é esse, é um fio bem grosso de lã e poliamida, eu acho, porque ele tem um brilho bem bonito. Então, também não sei dizer que fio que eu usei. Ele tem cruzado aqui na frente que dá um charme super bonito e deixa bem quentinho no frio. E agora o que eu ando tricotando? Essa semana eu consegui finalizar as costas do Valência. Tá aqui as costas do Valência, já terminei a barra. Então na receita ela pedia para fazer o arremate aqui usando o grafting, que é usando 3 agulhas. Fica muito mais bonito, mas ele é muito mais complexo. E eu confesso que eu tava com preguiça, daí eu fiz o bind-off, o arremate normal aqui, o tradicional. Mas ficou bom, mas não ficou aquele acabamento que a receita pedia, mas eu tava com preguiça, às vezes acontece. Então aqui tá as costas prontinha e eu já vou começar a frente, que também é o mesmo processo de começar pelos ombros separados, depois unir, fazer a cava, o corpo e a barra. Então eu já vou pegar essa semana e começar a frente. O segundo projeto que andou essa semana é o segundo pé da meia mosaico. Já andei bastante, já tô chegando aqui quase na ponteira. É uma delícia de tricotar essa receita e meias em geral é muito gostoso de tricotar porque vai super rápido, elas vão crescendo, você já vê a peça ali se formando. Eu gosto muito, fazia muito tempo que eu não tricotava meia e as meninas do Mi Atelier com o desafio lá do Tecendo Meias me trouxe de volta esse prazer de tricotar meias. Então essa aqui já tá quase lá, esse é o segundo pé, então já vai ter mais um par para usar agora no inverno. Tô usando bastante as minhas meias de lã, porque tá bem friozinho, então à noite eu ponho o pé, fica bem quentinho.
E o terceiro projeto que tá nas minhas agulhas é o suéter Cauta, porque aos sábados estão acontecendo o curso de top-down, a gente tá tecendo esse suéter e tá sendo muito legal. Vou mostrar aqui como já tá. Eu já tô aqui com a pala pronta. Então, na primeira aula a gente falou sobre construção top-down, os diferentes tipos de top-down e começamos a tricotar o decote, falamos sobre medidas, como escolher o melhor tamanho, tricotamos o decote e já começamos a pala. Daí nessa segunda aula a gente fez essa pala texturizada com esse ponto borboleta. E agora na terceira aula, que vai ser nesse próximo sábado, a gente já vai separar as mangas do corpo e vamos começar a fazer o corpo. Tem umas carreiras encurtadas também para levantar um pouco o decote das costas e ficar um pouco mais confortável. Então tá sendo bem legal, bem divertido de fazer essa peça e tá ficando muito bonita. Tô adorando essa pala texturizada com esse ponto borboleta que parece super difícil, mas não é. E no momento Sweet Breeze de hoje temos a cor Blissful, que é essa mistura de lilás com verde e também um pouco de marrom, meio ferrugem. É uma cor linda, bem diferente e delicada. Então aqui eu tenho 3 bases, aqui no Viscolinen, aqui no Linen Twist e aqui Premium Linen. Aqui eu tenho ele na base braid, aqui no algodão Premium Cotton Worsted e aqui no Premium Cotton Fingering. Você encontra essa cor e todas as outras da coleção Luminous Heart no site sweetbreezeyarns.com.br. E você entrando na aba Coleções, você também pode encomendar qualquer uma daquelas cores que já foram criadas pela Sweet Breeze. Entre no site, escolha as suas favoritas e garanta já. Espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha te trazido um pouco mais de informação sobre cores e como escolher essas cores que mais te valorizam. Espero seus comentários aqui embaixo. Me conte como é essa sua relação com as cores, o que você anda tricotando e também deixe dicas de temas para os próximos episódios. Me siga no Instagram, @sweetbreezeyarns, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações sobre os próximos episódios. Semana que vem tem mais. Tchau!